You see, what I'm getting at, Duke, is this. After they've signed, I wish... I'd be much obliged if you'd just kill me. Bem-vindos ao nosso canal de espírito voltado para a era de ouro do cinema. Será abordada a vida e carreira de um dos grandes astros desse rico período, o brilhante ator Leslie Howard. Deixou uma carreira que, apesar de relativamente curta, foi altamente significativa para os anais da empolgante história da sétima arte. Bom entretenimento. Chubby, you, I, all of us on this boat. Now answer me truthfully. We are all dead, aren't we? O primeiro filme de Leslie Howard nos Estados Unidos, em 1930, foi Outward Bound, sem título no Brasil. Uma história imperdível, cheia de suspense. Apresenta um excelente desempenho do ator recém-chegado a Hollywood. Um casal de amantes planeja suicídio, preocupados com o destino de seu cão em um navio de cruzeiro onde passageiros, presos no nevoeiro, sujeitam-se a um destino ignorado. Foi o início de um período altamente produtivo e inegavelmente reconhecido. Seguiu-se uma caminhada de sucesso. Uma Alma Livre, 1931, com Clark Gable e Norma Shear. O Amor que Não Morreu, 1932, com Norma Shear e Frederick March. Espionagem, 1934, com Kay Francis. E O Britânico por um Ideal, 1942, com David Niven. Além de figurar como diretor, foi também sua última participação como ator. Leslie Howard Steiner nasceu na cidade de Londres, Inglaterra, em 1893. Era de origem judia. Sua mãe, Lillian, era britânica e seu pai, Ferdinand, húngaro. Foi o primogênito de 5 irmãos, entre eles Arthur, também ator, e Irene, uma figurinista que fez carreira na Metro. Desde pequeno já foi induzido por sua mãe a gostar do teatro amador. Passou parte de sua infância em Viena, recebendo a influência do sotaque alemão. Retornando a Londres, estudou na Allen School, de 1907 até 1910. Com a ajuda de seu tio materno, Wilfred Noy, que era um produtor e diretor do cinema inglês na época, estrelou seu primeiro filme, ainda mudo, The Heroine of Mons, em 1914, já no início da Primeira Guerra.
Na ocasião, por interferência de seu pai, que era um corretor, trabalhava como bancário, aos 21 anos. Porém, com a guerra, se alistou voluntariamente. Mas, 2 anos depois, foi dispensado com neurastenia. Teria ficado em estado de choque. Então foi incentivado a atuar no teatro como forma de terapia. Passou por vários pequenos locais afastados, até sua primeira aparição nos palcos do West End de Londres, em 1918. Foi quando decidiu se tornar ator profissional. Em 1920, juntou-se ao diretor e roteirista inglês Adrian Brunel para criar um estúdio cinematográfico, a British Comedy Films, mais tarde chamada Minerva Filmes. Chegaram a produzir 6 comédias curtas em 2 anos, mas não floresceu. O que o fez ir para os Estados Unidos em 1923, quando seu sucesso na Broadway chamou a atenção dos produtores de Hollywood. Leslie se casou somente uma vez, em 1916, aos 21 anos, com Ruth Evelyn Jessie Martin, uma garota que conheceu quando servia na Primeira Guerra em seu regimento de cavalaria. Com ela teve seus 2 filhos, também atores, Ronald e Leslie Ruth. O ator tinha a reputação de mulherengo e possuía uma lista imensa de casos, alguns revelados e outros especulações. Figuram alguns como Tallulah Bankhead, Mary Oberon, Conchita Montenegro, Norma Shearer e Myrna Loy. Entre os rumores, consta que com uma jovem, filha de um imigrante russo, teve uma filha, Carol Grace, atriz, que veio a ser esposa do ator Walter Matthau. Seu caso mais emblemático durou 2 anos. Foi com a secretária de estúdio Violet Cunnington, em 1938. Chegaram a viver juntos naquele período, causando um clima desconcertante em seu casamento. Ela chegou a atuar ao lado de Leslie, com o nome artístico de Suzanne Clare, e até foi incluída no testamento do ator, mas acabou morrendo de pneumonia em 1942. Seus filhos escreveram memórias a seu respeito. Leslie Ruth publicou Um Pai Bastante Notável, uma biografia de Leslie Howard, 1959. E Em Busca de Meu Pai, um retrato de Leslie Howard, em 1984, foi publicada por Ronald. Leslie Howard constantemente representava tipos elegantes e sofisticados. Um verdadeiro lord inglês, entre tantos outros personagens. Agora vamos espiar alguns de seus principais filmes. Segredos.
drama incidental romântico, é um remake do filme mudo de mesmo nome de 1924 e baseado na peça teatral também homônima de 1922. No século XIX, um milionário exige da filha um casamento arranjado com um lorde britânico, mas ela, em revolta, acaba fugindo com um funcionário de seu pai, por quem está apaixonada. Quando enfrentam uma aventura de dificuldades e hostilidades. Apresenta planos de fundo e detalhes com extrema beleza. É um roteiro bem estruturado que permite manter grande interesse o filme todo. Leslie aparece no último filme da estrela Mary Pickford, contracenando nos papéis principais. Escravos do Desejo. Filme extraordinário, baseado no romance Servidão Humana, de Somerset Maugham, apresenta temas delicados, como paixão doentia, desejo incontrolável e indiferença. Um médico inseguro se apaixona por uma garçonete sem moral que o trata com total frieza. Mesmo assim, ele continua obcecado por ela, fazendo com que o relacionamento se torne cada vez mais perigoso. O ator já carregava um dos grandes nomes do cinema da época e faz o perfeito contraponto com a diva Bette Davis, que deslancha sua carreira no filme. Várias vezes refilmado, indubitavelmente esta versão foi a melhor. O Pimpinela Escarlate. Esta adaptação da peça teatral clássica é, sem dúvida, a melhor versão feita para o cinema. A trama focaliza a turbulência no final do século XVIII e as peripécias daquela sociedade com as terríveis guilhotinas. Nobre inglês leva uma vida dupla, fazendo-se passar por uma pessoa sem influências e secretamente arquiteta um plano para ajudar a nobreza a escapar das punições da pós-Revolução Francesa. A aventura, com viés romântico, possui pomposos figurinos e cenários de época, com excelente fotografia e boas performances de todo o elenco. Leslie Howard se encaixa com perfeição no personagem título, como um aristocrata ingênuo e patético, ao mesmo tempo em que vive um herói astuto e engenhoso. A Floresta Petrificada. O clássico foi um dos precursores do cinema noir e possui um roteiro que trata de temas delicados, como personagens fracassados, fugindo da realidade, crime e suicídio. Em uma região agreste conhecida como Floresta Petrificada, um escritor conhece uma garçonete que logo se interessa por ele. O caso é que ele se considera um fracassado e tenciona se suicidar.
A trama esquenta com a chegada de uma gangue de assaltantes perseguidos pela polícia. E todos são mantidos como reféns. Conta com um cenário teatral e uma atmosfera dramática que acaba permeada por cenas fortes. Com diálogos inteligentes, Leslie carrega o filme nas costas, muito bem amparado por duas parcerias de peso, ainda iniciando suas carreiras. Romeu e Julieta. Uma grande produção foi esta versão da famosa peça de William Shakespeare, assinada pelo mestre George Cukor, que dirigiu usando leveza, encanto e ao mesmo tempo com mão firme, um elenco de primeira linha. O enredo nos traz a trágica história de dois jovens que, pertencendo a famílias arquirrivais, acabam por se apaixonar e terão um dramático destino. A dupla central consegue transmitir totalmente a delicada beleza dos personagens dos papéis principais. Considerado como um dos grandes clássicos da Metro e tendo recebido 4 indicações ao Oscar, ainda assim foi contestado pela crítica sobre o elenco, onde quarentões se passam por jovens adolescentes. Porém, a brilhante adaptação, fiel em seus cenários e aos luxuosos figurinos, marcou uma conquista importante como contribuição na história do cinema. Pigmalião. Versão sofisticada desta comédia enredada por um drama romântico, baseada na peça homônima de Bernard Shaw, que também foi o responsável por esta adaptação para o cinema. Em uma aposta, professor linguista ensina uma simplória florista, sem nenhuma educação, para que seja transformada em uma dama da sociedade. Preconceitos à parte, o humor sobressai com ótimos momentos e uma agilidade agradável que compensa o clichê do final. Refilmado em 1964 no premiado musical My Fair Lady, que instiga discussões sobre qual a melhor versão. O filme foi um sucesso comercial e também de crítica, contemplado com o Oscar de melhor roteiro adaptado, além das indicações para melhor filme, melhor atriz e melhor ator para Leslie. Intermezzo. Ao lado da estrela sueca Ingrid Bergman, que estava ainda se projetando internacionalmente, Leslie Howard domina de maneira sensível e também muito segura esta singela história de um amor proibido. Famoso músico, ao retornar de uma longa turnê, volta ao convívio da família e conhece os encantos da professora de piano de sua filha, que desperta sentimentos e desejos que abalam as estruturas do seu casamento. A belíssima fotografia em preto e branco e a maravilhosa trilha sonora sentimental de temas clássicos
ambas indicadas ao Oscar, mostram o ator soberbo como um virtuoso violinista vivendo uma artística aventura. Drama vibrante em um roteiro moralista e romântico. Clássico imperdível. E o vento levou. Foi uma longa e prodigiosa montagem que passou por uma seleção criteriosa do elenco e de toda a equipe técnica, levando a produção a um sucesso inquestionável. Leslie, já consagrado, foi peça fundamental na construção dos protagonistas, uma exigência do produtor David Selznick. Garota sulista mimada vive um amor impossível por um homem comprometido, mas se casa com um boa-vida, passando por muitas reviravoltas, em um enredo ricamente envolvido na Guerra Civil Americana, com cenas marcantes e inesquecíveis. Apesar de longo, nunca perde o ritmo. O épico bateu o recorde na época, vencendo 8 categorias do Oscar, em 13 indicações. Um dos filmes de maior êxito da história. Invasão de bárbaros. É uma produção inglesa e excelente história de guerra que nos presenteia com uma bem-sucedida combinação de um suspense dramático e humano. Na Segunda Guerra, violento conflito na costa do Canadá envolve forças militares locais e refugiados alemães que, ao se dirigirem para o solo americano, encontram personagens travando também batalhas ideológicas e nacionalistas. A trama retrata a crueldade e frieza dos nazistas. Por isso, em alguma medida, os Estados Unidos foram induzidos a se unirem às forças aliadas. Leslie Howard participa em colaboração com um elenco de primeira, rico na performance de uma ação tensa e emocionante. Infelizmente muito desconhecida, a realização foi vencedora do Oscar de melhor roteiro original e ainda indicada a mais 2 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Leslie foi um dos mais respeitados atores ingleses em Hollywood da história. Atuou nos Estados Unidos ao lado de grandes nomes. Ao mesmo tempo, em sua terra natal, contracenou com seu irmão Arthur Howard em 1934. Também na Inglaterra, em 1938, atuou na produção de sucesso Pigmalião, na qual marcou sua estreia na direção, que dividiu com o cineasta Anthony Ashcraft, além de receber o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza daquele ano. E O Vento Levou foi o ápice para atores, roteiristas, diretores e músicos. Não foi diferente para Leslie Howard, que ao interpretar o personagem Ashley Wilkes, o pivô do triângulo amoroso dos personagens centrais, seu trabalho entrou para a história do cinema e se tornaria um de seus mais famosos.
No auge do sucesso em 1939, atuava incansavelmente, às vezes em 2 produções simultâneas, o que o fez decidir deixar Hollywood, mesmo pagando uma vultosa multa de quebra de contrato. Voltou à Inglaterra. Lá, no filme Pimpernel Smith, 1941, chegou a contracenar com seu filho Ronald Howard, sem créditos, ainda iniciando a carreira, e também com sua filha Leslie Ruth Howard, em Por um Ideal, no ano seguinte. I'm sorry, Mr. Mitchell, but your time's up. Right. Well, cheerio, Jeff. I'll be seeing you. So long, Mitch. Who are you? I've taken over from Sister Ginsburg. What's your name, sister? Nurse Kennedy. Telephone number? Under the tongue, please. I must ask you to go now, Mr. Mitchell. Yes. Cheerio, boy. And I'm being thrown out. We must try and keep him quiet. That's going to be quite a problem, isn't it? You're telling me. Well, take good care of him. He's rather valuable, you know. Oh, goodbye, Nurse Kennedy. Goodbye, Mr. Mitchell. Well, they seem to want to get rid of me. Didn't they? But it doesn't really matter very much because it's just a scene in a film. A film I'm doing up at Denham called The First of the Few. It's the story of R.J. Mitchell, the man who designed the Spitfire. And in it we try to show you something of what the Spitfire did during the Battle of Britain. I hardly like to mention the fact, but I play the part of Mitchell. And my friend David Niven, whom you saw in the bed in the other room, he's Jeffrey Crisp, the test pilot. The charming young nurse is my daughter, Leslie. First appearance on the screen, terribly nervous. Em 1943, o filme The Gentle Sex, sem título no Brasil, que significa O Sexo Gentil, é uma produção britânica de guerra e comédia dramática. Arrojado projeto com elenco, em sua maioria feminino, é um documentário que mostra as peripécias e romances de mulheres de diferentes origens em um campo de treinamento na Segunda Guerra Mundial. Leslie dirigiu e ainda narrou com peculiar ironia trechos do filme. Foi sua última participação no cinema. Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1943, Leslie Howard estava em Portugal para promover o Reino Unido como convidado do Instituto Cultural Inglês, British Council, para ser um embaixador da cultura britânica em Portugal e na Espanha. Na sua viagem de volta à Inglaterra, de Lisboa para Bristol, seu avião foi abatido por um caça marítimo nazista, caindo sobre o Golfo da Biscaia, no Oceano Atlântico, em uma região ao norte da cidade de Cedeira, na Espanha, não havendo sobreviventes. O ator tinha apenas 50 anos. Acredita-se na hipótese do ataque alemão ter sido motivado por informações de que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, estivesse a bordo. Entretanto, alguns historiadores sustentam que o próprio Leslie
seria o alvo, devido sua valiosa militância e propaganda britânica para conseguir apoio aos aliados. Entre outras especulações, o ataque à aeronave ainda permanece um mistério. Foi erguido um monumento em homenagem ao ator e também em lembrança das vítimas do atentado. Uma singela placa numa rocha na pequena vila de San Andrés de Teixido, em Cedeira, por iniciativa da Associação Histórica Cultural de Royal Green Jackets, da Corunha. Relevante e fortemente presente, a carreira de Leslie Howard representa a imagem de uma época. You saw me standing